O Rodrigo Marques, caralho. sabe quem é o Rodrigo Marques? Sei. É um comediante stand-up brasileiro. Ele até falou no show dele uma vez assim, é a mesma coisa que você assistiu o Django Livre, o Sim. Django Livre, Django! o Django, do Aham. Tarantino, e depois de assistir, achar que o Leonardo DiCaprio é um racista. É, exatamente. Exatamente, Tá ligado? é isso aí, Exatamente cara. É isso. Perfeito. Aí é. você ir lá no Instagram cancelar o Leonardo DiCaprio, falar, você é um racista. Como é que você fala isso daquele menino tão bom? Isso era coisa de senhorinhas nos anos 80 que batiam no vilão da novela, na É, rua. isso aí. Sim. Né? A pessoa não consegue discernir o que é real e o que... É muito legal você estar falando disso, porque é um pensamento da gente, como a gente gosta muito desse tipo de filme, com essa pegada, até quando a gente estava falando de... Às vezes você pode sim fazer uma piada preconceituosa se você colocar a pessoa que está falando isso como um imbecil. Como um imbecil Sim, da história. perfeito. Como o que não ser. Isso, O você tá fazendo... fracassado, o cara que é o idiota da isso. parada. O alvo da piada é o cara que tá falando, então não é o que foi dito, é quem tá falando. É quem tá falando. A Eu gente acho que até isso é debateu importante. isso. Todo mundo odeia o Chris. Do Todo Mundo Odeia o Chris. O Todo Mundo Odeia o Chris, ele é o Chris Rock faz essa parada. E aí tem a professora Morello, que ela chega e fala, ô Chris, você deve passar fome e tal. Ai, coitado. E aí ele fala, não, meu pai trabalha lá e realmente seus irmãos... Ela é preconceituosa. Ela é preconceituosa. Porque ele é preto, então logo na lógica lógica, dela, exatamente. ele deve ser um coitado e tal. E ela passa a ser uma cuzona. E aí é todo uma mundo professora que você olha fala, pra ela e porra, fala, pô. que professora cuzona. Exato. O alvo da piada é esse tipo de pessoa. Não é a pessoa negra. Não tem nada a ver. Não Então, isso. e aí agora você falando sobre esse negócio de alvo, faz a gente pensar realmente de a gente pode sim fazer alguns tipos de piada, só que o lance é como você vai entregar essa piada. É a preparação dessa parada, para que não, o alvo não seja a piada, a grosseria, mas sim quem tá fazendo essa grosseria. Sim, perfeito. Então a gente vem e isso é muito importante, eu acho que de personalidade de personagem, características de personagem. Tipo, por isso que eu acho muito legal, às vezes você vê, tem o cara que é o idiota, tem o cara que é o mais espertão, os trapalhões. Sim. O Didi era o pica-pau, era o cara que... O Dedé ajudava, todo mundo caía, o Mussum caía, o Zacarias caía, e aí quando chegava o Didi não perdia. Isso. Então cada um tinha o seu jeitinho. Sim. E eu acho que é importante, eu acho que o que falta às vezes até para uma piada em um filme é a característica do personagem. E também existe uma coisa que tem acontecido, que é você medir o resultado da piada por baixo. É medir pelos idiotas. Então, como os idiotas ganharam muita voz, então, assim, as poucas pessoas que não entenderam aquela determinada piada, de novo, não estamos falando sobre coisas racistas, preconceito, não é, mas piadas, né? Bem construídas. A gente parte do pressuposto de que parte do isso pressuposto já está roteiro, de claro. coisa que Isso já está Exatamente. claro. Então, assim, passou-se a prestar atenção, até os próprios comediantes, na minha opinião, alguns, né? Nessa minoria que não entendia a piada, mas, como eu falei, gritava no meio da multidão e a multidão toda tá rindo. E aí essa pessoa tem agora uma voz, e aí houve uma preocupação, acho que houve um aproveitamento político dessas pessoas, não consigo deixar de pensar isso, e enfim, que isso vai para direita, esquerda e por aí vai. Em geral. Porque a maioria das pessoas continua. Os maiores comediantes da Terra são entendidos como politicamente incorretos. Vocês dois são... Tô botando ao lado de maiores da Terra. Vocês dois têm uma comédia politicamente incorreta. Rick Gervais, que a gente citou aqui. Seinfeld é politicamente incorreto. Politicamente incorreto, né? Sim. Pra gente é uma coisa normal. Sim. Mas todas as grandes comediantes são politicamente incorretos. Fazem piada em relação à etnia, cultura. Porque exatamente, isso. eu acho que isso é o legal de tocar em coisas que as pessoas ficam, meu Deus, ele vai falar sobre isso. E aí o medo porque eu acho que é o perder. Quando eu subo no palco e eu falo, eu brochei. Isso as pessoas falam, opa, já aconteceu comigo, mas eu nunca falaria. Isso. Então isso gera um constrangimento. Você não está ofendendo todos os homens que brocham. Sim, exatamente, você está falando numa situação sua. Isso. Ninguém quer que um cara suba no palco e conte as vitórias dele. Claro Senão ele que não é não. comediante, ele é coaching, porra. Exato. Você quer um cara que suba no palco e fale umas paradas que você fala, opa, calma aí, eu me identifico com isso aí, já aconteceu comigo. Isso. Não teria coragem de falar. Mas, porra, e aí eu acho legal, é importante isso acontecer. Brochei. E aí você faz uma piada rindo de você. Claro. Isso faz com que a pessoa que está assistindo fale, caralho, é mesmo. Sim. Dá uma leveza. Então, eu acho Sim. que quando a gente toca em determinados assuntos assim, sabendo tocar,
você dá uma leveza em algumas coisas que tem, cara, muito peso. Então a comédia, ela traz uma leveza em coisas muito pesadas, sabe? Exato. O Louis C.K., falando em pessoas canceláveis, Louis C.K. é outro que eu amo também. Que voltou agora. Tá voltando e abalando, né? Enfim. Mas o Louis C.K. ele fala muito isso sobre o humor negro, né? Ele fala, o humor negro você tira... Quando eu faço um punchline com uma piada sobre aborto, estupro, alguma coisa assim pesada, uma piada bem feita, eu tiro você do seu local de conforto, eu boto você num lugar muito escuro, frio, perigosíssimo, desconfortável, e eu retorno você em 1 segundo para esse lugar de conforto. E nessa viagem, você faz uma série de reavaliações dos seus privilégios, da sua história, de como a sociedade funciona e o cacete. E aí você tem aquela pitadinha, né, o cara da carne, a pitadinha de surrealismo e a pessoa dá a risada. Sim. Mas a boa comédia negra, né, não de cultura negra, ácida, mas do de humor. ácida do humor negro, ela faz isso, cara. E é uma estupidez você dizer que... Você resumir como estão resumindo. Mas sabe qual é o problema? What Desculpa is the até te problem? interromper. É que tem gente que gosta desse... Tem comediante que gosta desse tipo de humor e acha que fazer uma comédia ácida é só tocar nesse tema. Não aí se preocupa não com a é. preparação, Sim. com a construção de um setup Sim. que vai te tirar dessa Perfeito. realidade que nem você falou Isso. e entrega um punch que na cabeça dele é um punch, mas que é só uma ofensa. Tá ligado? Isso aí. É o pensamento. Bom, o meu pensamento é esse, eu tenho que externalizar. E isso é essa galera, às vezes assim, o cara quer escrever um texto de stand-up. Ele fala, o que eu gosto é do humor ácido. Aí ele vai e escreve aquilo dali. Só que ele só quer escrever aquilo dali para pensar, como pensamento de vou externalizar uma ideia minha. Entendi. Entendeu? E às vezes nem é Sim. tão boa. Às vezes é só... Sim. E stand-up não é você só externalizar algo que você já passou. É você construir uma parada e entender para onde isso vai. Acho que você não Sabe? pode... Você não pode mirar no... Eu vou tentar... A quem eu vou ofender com essa piada? Eu vejo muitos comediantes iniciantes pensando, querendo ser, né, o próximo Jezelnik, o Isso, próximo, isso né, aí. tal. E aí o cara fala, essa aqui fala sobre deficiente. Não, a piada, eu acho que ela tem que mostrar, muitas vezes, a hipocrisia de um olhar social em cima de um problema de deficiência física. É isso. E aí você parte do paradoxo e aí você chega na punchline. Você tá fazendo uma puta de secação. Sim, caralho, Né? Que é a sentindo comédia, né? do E caralho. acho que esse é o caminho para você... Aí, se tem uma pessoa deficiente na piada, ela é uma ferramenta para mostrar o paradoxo que a pessoa vive na sociedade, o caramba e tal, e aí você dá aquela risada. Essa é a construção de uma boa piada. É o que você Sim. falou. Tem gente que só quer externalizar, de repente, uma coisa meio mal resolvida E é uma opinião própria. Sim, aí É o uma cara opinião própria. leva Ele- para um lado da agressividade. E ele não sabe, porque a pessoa quando ela dá essa opinião própria, ela não deixa claro que é uma opinião própria. Porque no stand-up, eu tô usando mais essa parte do stand-up. Sim. O cara quando ele sobe no palco, ele tá com poder ali. Então ele não pensa em se colocar para baixo. Ele pensa que tudo que ele tem que fazer, ele tem que ganhar. Ele acha... E isso eu tenho observado assim. Eu tenho que subir no palco e eu tenho que... Teve um dia que eu brochei, mas porra, aí sabe o que eu fiz depois? Não, todo mundo quer ganhar o tempo inteiro. Entendi. E comédia não é ganhar. Comédia é perder o tempo inteiro. A gente fala muito. Comédia é perder. Chaplin era engraçado porque ele escorregava na casca de banana, porque ele era um mendigo, ele era um morador de rua. O Mr. Bean se fode o tempo se inteiro. fode o tempo E inteiro. ele é arrogante, né? Sim. Ele acha que ele tá vencendo, que ele vai ganhar e tal, e ele se ferra. Que é uma persona, aquilo que a gente tava falando, é uma persona muito bem definida. Criou-se até um arquétipo ali do Sim, Mr. Bean, sim. que é o cara que Sim. tá fazendo merda cheio de pompa, tá ligado? Mas isso é legal pra caraca, isso é uma característica. Isso é uma boa característica de personagem. E eu acho que é diferente de hoje, quando o cara sobe pra fazer stand-up, ele conta uma história dele, que às vezes ele acha engraçado. Entendeu? Ele não pensa em como ele vai comunicar isso, como ele vai passar isso para outras pessoas, Sim. incluindo geral. Porque é sempre uma parada de... O humor ácido, a pessoa sempre ganha, querendo ou não. Então, o negócio, eu acho que o que falta é... Você pode falar sobre isso e perder também. Sim. Sabe? Entendi, Eu acho que o concordo. maior problema do humor ácido hoje é sempre zoando alguém, colocando alguém de um lado e você do lado
maior. Eu que estou falando isso, eu zoo mesmo, olha só como eu zoo. E não é legal. Mas esse tipo de humor ácido, onde o cara se coloca como o praticante de bullying. Isso aí. Que é basicamente isso, o cara vira um bullyingador e não um comediante.